boa, ficou ali no empate sem gols, mas a gente tem que olhar pra frente. Já tô nessa, daqui a pouquinho, 4 da tarde, já tem um novo treino da seleção brasileira, já vamos fazer uma nova perspectiva. Acompanhei o pós-jogo da seleção aqui na Band News FM. Já entendi com os nossos especialistas qual é o problema. Bruno Camarão, ao que tudo indica, eu sou o problema. Não é você o problema. Falta um camisa 8 e um camisa 9. Será que a gente vai arranjar, ele vai surgir ou vai ser um encaixe ali? O que o Carlo Ancelotti vai fazer? Isso é isso que eu tô falando, você pode pôr na conta do Cicinho, do Bernardo Ramos e do Marcelo Duó, tá? Boas questões. Tudo bem, Isa? Um abraço a você, a Larissa, ao Alexandre, a todos que nos acompanham aqui no Alta Frequência. São muitas questões, né? Questões coletivas, né? De uma equipe que apresentou problemas, apesar de que a avaliação interna foi de um comportamento defensivo melhor. O entendimento do Casemiro, do Marquinhos, do Alisson, de quem falou, tava meio foi brifado, né? Um Brasil mais seguro, sem a bola. Quando foi atacado, ofertou poucas possibilidades aos equatorianos. Isso, de fato, na prática, a gente viu. O Equador não teve grandíssimas chances de gol. Talvez a principal foi do Brasil, nos pés do Richarlison. E aí vem esse questionamento seu, né? Da ausência de um camisa 9, de fato. Um cara que seja um goleador nato. Um cara que defina, talvez, na última ou na única oportunidade que apareça ele. É difícil encontrar esse cara no mercado mundial. No Brasil, muito se apostou até num passado recente na figura do jovem Endrick, que surge de maneira exponencial, ainda com Dorival Júnior, né, iniciando aquela trajetória. Só que depois ele começou a perder espaço, menos minutos no Real Madrid. Então nada justificava também você também convocá-lo, apesar de que a concorrência lá era muito dura, inclusive com jogadores brasileiros. Ontem não teve Endrick, teve o Richarlison, que foi um homem de segurança do Ancelotti quando ele passou lá pelo Everton na Inglaterra. Então existe uma memória afetiva, talvez, do treinador italiano em relação a este jogador, que foi o titular da seleção na última Copa do Mundo, jogando nessa função de camisa 9. Mas a chance derradeira, no início do segundo tempo, ele perdeu numa das poucas grandes jogadas do Vini Júnior pelo lado esquerdo, jogada individual do craque do futebol brasileiro, mas que também sozinho não vai conseguir efetivamente construir grandes situações. E aí o Richarlison perdeu esse gol, mas um jogo ofensivamente muito pobre do Brasil. Camisa 8 citado, Gerson, né, foi uma espécie de segundo volante na construção, teve problemas também, dificuldades para ser aquele Gerson vistoso, virtuoso do Flamengo, que comanda a meia cancha. Na seleção brasileira, de fato, o papo é outro. Claro que é duro sempre enfrentar o Equador fora de casa. Vem aí um Paraguai que deve, pelo menos na prática, oferecer menos resistência, mas olha, quem também está esperando um jogo fácil pode tirar o cavalinho da chuva, tire a barba de molho, porque vai ser problema. O Paraguai, inclusive, fez um bom jogo diante do Uruguai, venceu nessa rodada das eliminatórias, e o Brasil, mesmo jogando diante do torcedor, deve ter problemas na terça-feira. E o Brasil tá treinando daqui a pouquinho, né, daqui a Camarão? pouco, 4 da tarde. Esse treino marcado para o CT do Corinthians, o CT Joaquim Grava, que vai ser o QG da seleção brasileira nesses dias de preparação. Tem treino no sábado, tem treino no domingo, inclusive com cobertura especial da reportagem da Band News FM, Aline Fanelli, com promessa até de entrevista exclusiva. Vai ter entrevista coletiva, os principais personagens aparecendo, e a Band News FM estará de olho em Carlo Ancelotti em terras corintianas, tentando, quem sabe, ali, né, pegar alguma coisa legal ali da água da Zona Leste paulistana para depois encarar justamente o Equador na terça-feira, 9h45 da noite, hein? Anotem nas respectivas agendas, porque a gente tem sempre horários variados. O jogo do Brasil contra o Paraguai na terça-feira, 9h45 da noite. E muito tem se falado desde o jogo de ontem, Camarão, que a prioridade do Carlo Ancelotti nesse primeiro momento parece ter sido resolver a questão defensiva da seleção, que vinha tomando muitos gols, levou goleada da Argentina, que foi a gota d'água para a demissão do Dorival, estancar essa sangria. É essa a sensação que você tem tido desse começo de trabalho, de vamos tentar fechar a casinha, colocar um meio campo que marque mais para depois a gente pensar em como a gente vai criar mais chances? E sim, até por isso ele trouxe também a figura do Casemiro, né, que é um jogador que também, né, foi um dos portos seguros dele na época de Real Madrid, naquela era vitoriosa, na reta final até perdeu espaço, é verdade. Marquinhos se sustentando ali na última linha de marcação, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa com o Paris Saint-Germain. A utilização do Alexandre, jogador do Lille, que teve, aí sim, se a gente fala
fala também só do copo meio vazio. Teve uma atuação muito boa de um novato com a camisa da seleção brasileira. Acho que o Estevão também, que teve a chance, fez um bom primeiro tempo, depois caiu no segundo tempo. Mas a ideia, Alexandre e amigos, acho que de fato foi essa: tentar minimizar os problemas, estancar a sangria para depois pensar num passo seguinte. O Ancelotti é um camaleão ali de táticas, ele já fez times extremamente ofensivos, equipes mais resguardadas, ele tem um grande repertório para conseguir fazer equipes vencedoras. Vamos entender qual vai ser o modelo, tomara vitorioso, da seleção nacional. Valeu, Bruno Camarão. Treino então, 4 horas da tarde. Nossa equipe de esporte acompanha e vai trazendo todos os detalhes. Combinado. Agora 3h17.